Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série Um de Nós Está Mentindo, uma produção que acaba de entrar no catálogo da Netflix. A série é uma adaptação de um livro com o mesmo nome e para quem se pergunta se a produção funciona sozinha, sim. Eu não cheguei a ler o livro, mas aproveitei super a experiência. Logo, a minha crítica será unicamente sobre a série, ok? Nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não conhece a série Um de Nós Está Mentindo e, num segundo momento, faço um final comentado para quem já assistiu a série, assim como também comento algumas possibilidades para a segunda temporada. Se você quiser somente conferir essa segunda parte do vídeo, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que está aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Bem, na primeira temporada da série Um de Nós Está Mentindo, temos 8 episódios, cada um com mais ou menos 40 minutos de duração. A série gira em torno de 4 protagonistas. Eles são estudantes de uma escola de classe média e ali existe um app de fofocas, bem ao estilo Gossip Girl, no qual descobrimos todos os podres dos estudantes. Porém, o principal diferencial dessa história é que desde o primeiro episódio a gente já sabe quem é a pessoa por trás daquele app. A série não faz mistério e, inclusive, todos os outros alunos também têm ciência que ele é a pessoa por trás daquilo. A maior Maria Fifi dessa escola é o Simon. Ele é a mente por trás desse app e é um nerd com poucos amigos, mas que bizarramente sabe da vida de todos. No primeiro dia de aula do último ano dele, ele acaba se juntando aos 4 protagonistas na detenção. Porém, ele acaba morrendo por envenenamento e com isso os personagens que estavam com ele passam a ser os principais suspeitos da morte dele. E isso não é spoiler, tá bom, gente? É o plot da série. Bem, como se os adolescentes já não tivessem preocupações suficientes com a polícia, já que são os principais suspeitos da morte do Simon, eles também têm que se preocupar com o app dele, pois aparentemente alguém continuou atualizando aquele app após a morte dele. E a pessoa por trás disso adora falar desses suspeitos. Definitivamente, essa série é perfeita para os fãs de Pretty Little Liars. Um de Nós Está Mentindo tem a mesma energia que essa série. As semelhanças são muitas, viu? Desde personagens e suas personalidades, até mesmo arcos e características mais técnicas. Temos a Patricinha, a nerd, o atleta e também o garoto problemático. E assim como o PLL, todos os personagens são bem desenvolvidos e também contam com seus segredinhos sujos. A série acaba revelando um pouco cedo demais pra gente quais são os segredos de cada um deles, porque o foco da trama não é o mistério em torno de qual é o segredo de cada um deles, e sim até onde eles estão dispostos a ir para esconder esses segredos. Outra característica marcante nessa temporada, que também lembra bastante PLL, é a existência de personagens secundários que ganham destaque conforme os episódios evoluem. E fica difícil desassociar esses personagens do mistério original. E falando nesse mistério, quem matou o Simon? A série faz a gente desconfiar até da nossa sombra. Sério, em algum momento todos os personagens serão suspeitos. E nessa conta eu coloco os protagonistas, o elenco secundário e também personagens de menor destaque. É aquele tipo de produção que faz questão de brincar com as nossas mentes. Ela escolhe alvos para chamar a nossa atenção e desenvolve uma sólida lista de argumentos para incriminar determinado suspeito ou suspeita. Logo, é bem fácil entrar na paranoia dos personagens para tentar adivinhar quem foi o responsável pela morte do Simon, especialmente porque os episódios quase sempre são finalizados de modo muito estratégico para atiçar a nossa curiosidade para assistir o próximo episódio. Então, isso é um ponto positivo para essa primeira temporada de Um de Nós Está Mentindo. Ela consegue sustentar um tom bacana de mistério até a grande revelação e a nossa listinha de suspeitas é bem grande. Eu não consegui prever o final, então acho que essa temporada conseguiu me enganar direitinho. Pelo que eu fui
futriquei na internet, o desfecho da série é bem menos sombrio, menos pesado do que o desfecho do livro. Mas isso não significa que a série não é recheada de pautas tensas. Temos drogas, homofobia, abandono parental, enfim. Esses temas são discutidos dentro do universo teen dos protagonistas e é fácil se importar com aqueles personagens. Porém, um ponto que acabou me incomodando um pouquinho foi a falta de carisma de alguns deles. Digamos assim, as atuações não é algo que salta aos olhos. Um dos poucos personagens que achei carismático e envolvente é o Simon, mas como vocês devem imaginar, ele não aparece tanto assim na temporada por motivos óbvios. Bem, outro ponto que pode acabar incomodando algumas pessoas é o fato da série contar com muitos clichês teens. Mas assim, gente, ao meu ver, isso não é algo negativo. Ela não reinventa o gênero teen e provavelmente você vai ter uma sensação de déjà vu ao assistir os episódios. Mas assim, eu acho que Um de Nós Está Mentindo entrega o que promete. Claro, acho que alguns episódios poderiam ser menores e também ficam dando voltas em torno de alguns arcos às vezes. Além do mais, a série também tem tendência a aumentar desnecessariamente algumas situações. Por exemplo, temos uma situação que uma personagem recebe uma mensagem falando para ela ir para um lugar X. E essa mensagem é anônima. E aí há uma outra personagem que tá com ela nesse momento e lê essa mensagem que a amiga recebeu. E com isso, essa amiga que leu a mensagem da outra desaparece. Só que assim, não é muito difícil deduzir onde essa segunda fulana deve ter ido, né, gente? No lugar da mensagem, né? Só que a personagem que recebeu a mensagem original faz um alarde desnecessário em vez de procurar a cidadã naquele lugar que ela deveria ter ido. Bem, antes de partir para a parte com spoiler desse vídeo, eu também quero comentar alguns aspectos técnicos da série. No geral, eu gostei bastante da trilha sonora, achei moderna e casa bastante com a trama, assim como a fotografia tá bem bacana. Temos muitos flashbacks nessa temporada, e para diferenciar esses momentos, a série acaba utilizando um tom mais amarelado neles. E mais uma vez, isso lembra demais a série das Liars. O filtro que ambas as produções utilizam é mais ou menos isso aqui que a gente tá vendo na tela. Agora sim, vamos para a parte com spoilers desse vídeo. Então, deixo um alerta, né? Se você ainda não conferiu a primeira temporada e não quer tomar spoiler, pausa esse vídeo, mas antes, lembra de deixar o seu like no vídeo e também eu te convido a conhecer o programa de apoiadores do canal. E dito tudo isso, vamos falar sobre o final de Um de Nós Está Mentindo. Bem, pessoal, para comentar o final dessa temporada, eu vou tentar ser prática aqui. Descobrimos que, na verdade, a morte do Simon não contou com o envolvimento dos 4 protagonistas. Para ser justa, eles foram vítimas de uma armação do Simon e do Jake. Vamos por partes. O Jake descobriu a traição da Eddie e queria se vingar dela. Porém, o cara não era apenas vingativo, ele queria humilhar ela e para isso planejou algo horrível. Ele desafiou Simon a fingir que foi envenenado e com isso eles poderiam incriminar quem eles quisessem. No fim, o plano doido do Jake não era apenas para acabar com a ex-namorada dele. Ele também poderia destruir outros 2 inimigos, o Simon e o Cooper. E isso é algo que eu não curti tanto na série. Eu não achei tão bem amarrado assim a justificativa do Jake querer se vingar do Cooper. Eu entendo a justificativa do Jake querer se vingar do Simon, afinal, esse sujeito é uma ameaça para ele. A qualquer momento ele pode abrir a bocona e revelar o que eles combinaram. Ou seja, o Simon era uma ameaça direta para o Jake. Mas qual era a grande motivação do Jake para ele querer se vingar do Cooper? Não tinha uma justificativa muito convincente, né? A série até dá uma desculpinha pra gente, mas não cola tão bem assim. Parece que o lance com o Cooper era apenas uma questão de ego. Sem contar que poderiam ter amarrado um pouco melhor a escolha do Nate e da Brownie nesse rolê doido. Ok, eu sei, provavelmente eu falei errado o nome dela, mas é muito difícil. Já que vale lembrar que o Jake aparentemente não tinha nada contra esses 2 personagens, apenas o Simon. Ele queria se vingar do Nate porque
porque, indiretamente, ele foi o responsável pela overdose da Jenny. Mas e a Braunwyn? Dá a entender que a principal motivação seria porque ela mandou ele ficar longe da irmã dela. Mas também tem a parada da competitividade entre eles, né? Se bem que eu acho que a série falha um pouquinho nesse aspecto. Ela não trabalhou de modo bacana a competição que existia entre eles. Sabíamos que a Braunwyn era uma ótima aluna, muito competitiva, e que ela não se dava tão bem com o Simon por conta disso. Mas assim, faltou algumas situações entre esses dois personagens para que ficasse claro pra gente a competitividade que existia entre eles. Bem, e agora voltando para o plano do Jake e do Simon. Agora que eu já expliquei pra vocês o porquê de cada um dos envolvidos, dada a intenção estar ali, vamos falar agora sobre como deveria ser a execução do plano. O Simon iria colocar no copo de água dele uma cápsula que tinha traços de amendoim. E com isso, como ele era alérgico, ele iria precisar de uma dose de EpiPen. Como a gente bem sabe, a professora não estava lá porque ela foi resolver uma bagunça que estava acontecendo do lado de fora do colégio, que foi programada pelo Simon e pelo Jake. E como eu disse pra vocês, o Simon iria precisar do EpiPen e com isso, como ele não teria na mochila, seria necessário algum personagem ir até a enfermaria para encontrar esse recurso que pudesse salvar a vida dele. Só que, gente, esse era o plano inicial, porque na verdade o Jake sabotou tudo. Ele roubou todos os EpiPens da enfermaria e com isso ele levou o Simon a óbito. Ou seja, o Simon participou desse plano doido pensando que iria sobreviver, mas no final o Jake queria matá-lo. No dia do velório do Simon, o Jake acaba pegando o Xbox dele, não porque ele quisesse alguma lembrança do amigo de infância, mas porque ele precisava se proteger, já que o Simon sinalizou que poderia estar gravando as conversas que ele tinha com o amigo neste aparelho. Já que na época que eles estavam organizando esse plano maluco de doido, não era muito seguro eles serem vistos juntos, e por isso eles conversavam por meio de um jogo. Porém, como bem sabemos, a Eri acabou descobrindo que o boy lixo dela poderia estar envolvido nessa situação, já que ela acabou encontrando no aparelho do mozão lá indícios que ele conversava e jogava com Simon. Mas como ela estava em um relacionamento abusivo, ela teve uma certa resistência inicialmente para acreditar que o boy lixo dela poderia estar envolvido em toda essa loucura. Mas depois, durante a festa de Halloween do Jake, ela acaba enfrentando a realidade e decide ajudar a galera que estava tentando roubar o Xbox. Ela consegue fugir com o aparelho e quando finalmente ela está frente a frente com o boy lixo dela, ele ameaça ela com uma arma. Mas logo ela conta com reforços. O Cooper e a Jenny chegam para ajudá-la. O Nate e a Braunwyn acabaram ficando para trás porque ela estava machucada. Quando finalmente eles chegam ao local onde estava acontecendo todo aquele rolê doido, eles descobrem que o Jake acabou baleado e morreu. Só que a série não deixa muito claro pra gente se alguém atirou nele, se foi um acidente ou se ele mesmo atirou em si. Mas depois de 2 semanas, descobrimos que a versão que a polícia contou para todos acerca do desaparecimento do Jake foi a seguinte: a Eri descobriu que ele interagia com Simon e acabou confrontando o personagem. Com isso, ele acabou ficando muito nervoso e decidiu fugir durante a festa de Halloween dele. Aparentemente, ele foi para o México. Só que ele acabou deixando o Xbox do Simon no quarto dele e com isso a polícia conseguiu verificar o que existia dentro do aparelho e praticamente obteve uma confissão do Jake e do Simon. E agora a polícia até mesmo está analisando a possibilidade de tirar as acusações do Nate. Porém, o que podemos deduzir de tudo isso? O clubinho decidiu desaparecer com o corpo do Jake e simulou toda uma situação para favorecer eles. Eles levaram o aparelho para o quarto do Jake e depois a Eri acabou avisando a polícia, dessa situação do boy dela, que ele ficou muito nervoso quando ela questionou ele. Porém, descobrimos no final do episódio que alguém conhece o segredinho sujo dessa galera e está
ameaçando eles. Aparentemente, a galera não está se falando, mas eu acho que tudo isso faz parte do plano deles. Enquanto a polícia estiver investigando o que aconteceu com Jake, eles vão fingir que estão separados. Notamos que os 4 protagonistas receberam uma mensagem, assim como a Jenny. Ou seja, eu acredito que ela vai ser elevada ao status de protagonista na próxima temporada, já que ela está envolvida com o desaparecimento do Jake, ou seja, o mistério que vai conduzir a segunda temporada. E quem será que está chantageando eles? Eu tenho os meus possíveis nomes aqui. A minha principal suspeita é a Vanessa. Eu acho que ela tem os seus motivos para querer prejudicar aquela galera, visto que ela e a professora se deram mal por conta deles. Além do mais, sabemos que ela estava desacordada ao lado do Xbox, ou seja, ela poderia não estar tão bêbada assim e ter ouvido o que a galera estava conversando ali. Outra suspeita da minha lista é a Maeve. A gente sabe que ela é muito inteligente, ela manja de sistemas e também ela lança um olhar bem estranho pra galera quando tá saindo do refeitório. Ok, eu sei que ela não tem motivações muito fortes para querer prejudicar a irmã, mas assim, sabemos que ela pode fazer isso talvez por atenção, já que acabaram deixando ela de lado no final da temporada. Um terceiro suspeito para nossa listinha é o TJ. Sabemos que ele não quer mais nada com a Eri, afinal, ele acabou suspenso da escola e também acabou se tornando um suspeito para aquela galera. Mas o Jake era o melhor amigo dele, então talvez ele culpe essa galera pelo sumiço dele. E errado ele não estaria. Afinal, eles foram os responsáveis pelo sumiço do Jake. E um quarto e último suspeito que eu trago para vocês é o Evan. Assim, eu sei que ele não tem motivações muito claras, mas de certa forma ele pode sentir que foi trocado pela Brownie. A justificativa para ele querer se vingar pode não ser tão forte assim, mas ele também é um potencial suspeito. Nunca se sabe, todo mundo tem os próprios segredinhos. E agora é a sua vez de compartilhar as suas teorias aqui nos comentários. Lembra de deixar um alerta de spoiler. E também me conta o que você achou dessa temporada. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se inscreve no canal, deixa o like, aquele esquema, né, gente? E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Deixo aqui outras sugestões para vocês e também te convido a conhecer